Hoje eu vou contar duas historinhas assim, muito rápidas. Primeiro, com relação a esse ataque aí, ó. A foto Do ataque é um espetáculo. É da Sociedade Esportiva Palmeiras, que tem aí o Paulinho, Nilo, Mazola, Tati e Rodrigues. O Tati saiu de Uberaba e foi então para a Sociedade Esportiva Palmeiras e jogou nesse ataque realmente fabuloso, que foi vice-campeão paulista, depois de ter participado de um ataque aqui em Uberaba realmente muito bom, que foi aquele famosíssimo Fausto, Paulinho, Zé Luiz, Tati Oliveira. Mas uma das histórias do Tati é muito interessante. Ele começou a jogar. Eu tenho uma amizade com o Tati há mais de 40 anos, graças a Deus. Desde quando ele chegou ao Uberaba, ele tinha seus 17, 18 anos por aí, e ele tinha disputado o seu primeiro campeonato com 17 anos, pelo rádio de Mococa, disputava a divisão especial do Campeonato Paulista. A área esquerda, inclusive, era Gomes e Tati. O Tati jogava na ponta esquerda no rádio de Mococa. Ele nasceu numa cidade ali perto de Mococa. Mococa fica do lado de cá de São Paulo, e ele era do lado de lá de Minas Gerais, da cidade de Guaxupé. E então acabou o time do rádio, ele foi para o Juventus. Então ele foi fazer o primeiro treino no Juventus, é um negócio muito interessante. E lá estava o Nenê Mamá. O Nenê Mamá, então, ele era observando, tá? E aquele garoto, magro, alto, esguio. Quando ele bateu na bola, o Nenê, que manjava muito, eu vou levar esse menino para Uberaba. Olha, você tem que ir para Uberaba, daquela conversa de boleiro e tal, tá? O senhor tem que falar com a mamãe. A mãe dele já estava morando em São Paulo. Então falou, meu filho, tá? Não sei se você vai, não vai. Aquela conversa de mãe com o empresário, aspas, o empresário, que no caso o Nenê Mamá. E o Tati acabou vindo para Uberaba num jipe com o Nenê Mamá. E deu no que deu, aquela história toda. Mas na saída de São Paulo, a mãe do Tati entregou para ele um canivete duplo e viu aquele tipão do Nenê e falou assim, meu filho, você leva esse canivete. Qualquer coisa que ele quiser bulir com você, você mete o canivete na barriga dele. É mais ou menos assim. Bom, mas no Palmeiras ainda, depois ele foi para Porto Alegre, fez uma troca. Muita gente lembra-se disso, outros nem tanto, a juventude esportiva nem sabe disso. E o Tati fez outro dia 80 anos e colocou, inclusive, o marca-passo. Mas está bem, tranquilo, normal. E ele, quando ele veio para Uberaba, o Nenê Mamá, entre outras coisas, disse, vai para Uberaba, lá é terra de moça bonita, mulher, tudo, as moças, tudo é filha de fazendeiro, quem sabe você vai casar com a filha de fazendeiro. Não deu outra. A Maria Áurea, filha do senhor Geraldo Borges, tem uma bela fazenda aqui, pro lado da casa de tábua ali por cima, todo mundo sabe onde é a fazenda, que inclusive foi outro dia invadida por um sem terra lá. E o Tati então acabou casando com a Maria Áurea. Mas dessa troca com o Internacional de Porto Alegre, quando ele foi para lá, no seu lugar veio para São Paulo, tinha brigado lá em Porto Alegre um meio esquerda que era famoso, tornou-se famoso, uma das figuras importantes da seleção brasileira. E mais tarde, inclusive, foi embora e hoje ainda mora na Itália, o Chinesinho. Então, a troca foi Tati e Chinesinho. O Tati foi para o Internacional e lá teve uma linha famosíssima com o Tesourinha na ponta direita, Larry de centroavante, depois o Larry, inclusive, foi até deputado estadual, deputado federal, Tati e Vi, que era o Vieira na ponta esquerda. Esse time foi campeão gaúcho, inclusive. Mas a Maria Áurea não se adaptou bem ao clima lá do Rio Grande do Sul, o clima gaúcho, e vamos voltar para Uberaba, e o Tati, então, para felicidade nossa, voltou para a cidade. Mas em São Paulo, no time do Palmeiras, tinha, entre outros gozadores do futebol, o Tati não vai, um garotão ainda, jogando bola lá, o Valdemar Carabina, era um back famoso do Palmeiras e tal, e um cronista esportivo famosíssimo na época, que era dono de um jornal esportivo chamado Mundo Esportivo.
E, por sinal, esse cidadão nasceu em Uberaba, mas fez a sua vida profissional. Inicialmente em Goiânia, depois foi embora para São Paulo. Eu não sei se o Tisha ouviu falar desse nome, Geraldo Bretas. Nossa. Uma figura famosíssima da crônica esportiva brasileira. O Geraldo Bretas tinha um corpozinho, um negócio assim, o dobro do meu, assim, quase 2 metros de altura. Só que a voz do Geraldo Bretas era fininha, dizendo: o Tati não está jogando nada nesse time do Palmeiras. O Palmeiras tem que arranjar o meia esquerda melhor que o Tati. E o Tati ficou louco de raiva. Virou para o Valdemar Carabinos. A hora que eu encontrar, aí deu um palavrão, né? Vou dar um murro na cara dele, para ele largar de falar mal de mim. Um belo dia, o Geraldo Bretas era palmeirense. Foi nos vestiários, exatamente no dia que o Tati fez a sua pior partida no Palmeiras. Foi lá cumprimentar os jogadores. Aí o Valdemar Carabina chegou e falou: ô Tati, vem cá. Você queria dar um murro no Geraldo Bretas, eu quero lhe apresentá-lo. É esse que está aqui. Falei: não tem nada disso, não, sou Geraldo. Isso é mentira do Carabina. Quando ele viu aquele tamanho de homem, aquela história toda, saiu fora, né? Tati, melhor jogador que eu vi até hoje atuar nos gramados do Berabense, principalmente no estádio Boulanger Posse. 8 anos.